Bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma. Hoje é dia 16 de agosto de 2024, sexta-feira. Bom dia, Grazi. Olha que sambão, Grazi. Isso aí é espetacular. Samba de raiz. Bom dia, Marcelo. Como é que tá? Nós tocamos muito essa música. Muito, assim. Eu e meus amigos. Sensacional. Essa música é do Almir Neto, devem conhecer, né? É um clássico, né? Conselho. Bom dia, Ângela. Tu vem presencial hoje, Grazi? Tem que lutar, não se abater. É um hino. Um hino à vida. Tem várias gravações. Essa é samba de raiz. Tem a gravação do Almir Neto, que é a original, né? Que é essa aqui, ó. Ó, essa é a original. Tá gripado ainda? Tá, tudo certo. Tem que aumentar essa imunidade. Bora lá, gente. Então a gente tá aqui, ó, seguindo as pegadas do Buda. A gente segue as pegadas do Buda e vai indo, removendo obstáculos. Editora Bodh Gaya. Tishnat Ram, bom dia, Yves, bom dia, mãe, tudo bem? Bom dia, Aparecida. Tudo certo, gente? Então, logo mais nós teremos nosso encontro de sonhos lúcidos, às 7h15, para quem está fazendo o curso comigo. A Grazi respondeu, na verdade, complicações da gripe, precisa aumentar a imunidade urgente. E dele própolis, né? Cobrindo a Terra de Ouro, capítulo 40. Vocês lembram que ontem o Sudatta ele estava procurando terras, né, para adquirir para o Buda poder fazer as práticas dele. Enfim, eles vão adquirindo terras, né? Página 205. De todos os lugares que Sudatta visitou, nenhum era mais belo e plácido do que o parque que pertencia ao príncipe Jeta. Esse é um parque famoso, né? Porque depois vai surgir o Jetavana, né? Os parques de prática. Mas surge aí, para vocês verem que ele existe hoje. Esse parque existe hoje. Se vocês procurarem no Google ali, vão ver que ele está lá ainda. Tem ainda as ruínas, existe esse parque. Já existindo há 2.600 anos, 2.500 anos. Né? E tem todas as ruínas dele, assim, muito, muito interessante de ver. E aí, graças ao Sudatta. Tinha certeza de que se pudesse adquiri-lo, serviria como lugar perfeito para que o caminho do despertar pudesse ser espalhado pelo Buda para todos os cantos do reino. Assim, foi ver o príncipe Jeta, e encontrou-o a entreter um oficial do palácio. Bom dia, Ana Teresa. Sudatta cumprimentou a ambos respeitosamente, e então expressou diretamente sua esperança de que o príncipe pudesse vender-lhe o parque que proveria o Buda com um centro de prática. O príncipe Jeta contava apenas 20 anos de idade, era um guri. Aquela terra havia sido um presente de seu pai, o rei Prasenajit, dada a ele no ano anterior. O príncipe olhou para o palácio oficial e então para Sudatta, dizendo: meu pai deu-me o parque. Sou muito apegado a ele. Eu só me separaria dessa terra se você concordasse em cobrir cada metro quadrado dela com moedas de ouro.
Ele estava falando metaforicamente, com toda certeza, não esperava que o jovem mercador fosse levá-lo a sério. Sudatta, porém, respondeu prontamente, negócio fechado. Pagarei o seu preço, amanhã trarei o ouro para o parque. E isso aconteceu mesmo, gente. O Parque Jetavana, né, existe até hoje, assim. Tem todas as... É muito bacana de ver pelo Google, assim, a gente consegue ver as ruínas, ver todas as formações do palácio, e onde ocorreram muitos ensinamentos do Buda. Então isso está contando a história, né? Isso aí tem que pensar que não precisa... não foram só escavações, né? Aquilo ficou sendo usado por muito tempo, até hoje. O herdeiro ficou abismado, mas eu estava brincando, não desejo vender meu parque, não se preocupe em trazer o ouro. Sudatta, entretanto, respondeu resoluto, honorável príncipe, você é um membro da família real. Deve manter sua palavra conforme foi empenhada. O mercador olhou para o oficial bebendo chá e solicitou seu testemunho. Não é assim, excelência? O oficial concordou. Ele se voltou para o príncipe e disse, o mercador Anathapindika diz a verdade. Se você não houvesse de fato estabelecido um preço, seria diferente. Agora, porém, não pode retirar sua oferta. O príncipe Jeta submeteu-se, mas secretamente esperava que o visitante não fosse capaz de alcançar o seu preço. Bom dia, Rosana. Sudatta inclinou-se de mãos unidas e partiu. Bem cedo, na manhã seguinte, enviou grandes carretas de moedas de ouro e fez seus servos espalharem tudo por sobre o parque inteiro. Olha que viagem isso. O príncipe Jeta ficou atônito quando viu os grandes montes de ouro. Ele compreendeu que aquele tinha sido um negócio absolutamente incomum e perguntou, por que alguém pagaria tanto ouro por um bosque? Este Buda e sua sanga devem ser verdadeiramente extraordinários para que o jovem mercador chegue tão longe. Em seguida, pediu a Sudatta para contar-lhe sobre o Buda. Os olhos do comerciante brilharam. Falava sobre seu professor, enquanto falava sobre seu professor, o Dharma e a Sangha. Prometeu que traria o venerável Sariputra para encontrar o príncipe no dia seguinte. O príncipe Jeta sentiu-se comovido pelas coisas que Sudatta lhe dissera a respeito do Buda. Ele ergueu os olhos para ver que os homens de Anathapindika, né, do Sudatta, já haviam espalhado as moedas de ouro sobre 2/3 da floresta. Quando estava chegando uma quarta carreta, ergueu sua mão ao alto e parou-a. Ele disse a Sudatta, já basta, é ouro suficiente. Deixe a terra remanescente ser presenteada por mim. Quero contribuir com este seu belo projeto. O mercador ficou encantado ao ouvir isso. Quando trouxe Sariputra para ver o príncipe, este último ficou muito impressionado com a figura pacífica do bhikkhunu. Juntos, eles foram visitar o parque, o qual Sudatta decidiu chamar de Jetavana, ou os Jardins de Jetavana, em homenagem ao príncipe. Sudatta sugeriu ao experiente monge que vivesse em Jetavana para ajudar diretamente na construção do monastério. Ele garantiu que sua família traria oferendas de alimento diariamente. Junto com Sudatta, Sariputra e o príncipe discutiram sobre a construção de choupanas, uma sala de Dharma, uma sala para meditação e banheiros. Então aqui vocês veem que até hoje é assim. Nos templos Zen, não nos templos tibetanos. O templo tibetano é um templo tibetano onde acontece a meditação. Para quem já visitou Três Coroas ou outros, tem em Foz, tem em São Paulo, tem para tudo que é lugar, né? Mas os principais, assim, mais conhecidos. O próprio Lama Padma Santen, né? Então, no templo acontece a meditação e a palestra Dharma. No Zen não é assim. No Zen nós temos um Zendô, onde a gente faz as práticas, né? Bom dia, Luciane, bom dia, Natalina. E depois tem o templo da meditação e do Dharma. Quando tu consegue, né? Quando tu consegue ter todas as unidades. Senão é os dois juntos. E aí surge daí. Sudatta exprimiu o desejo de construir um portão talhado em 3 partes para a entrada da floresta.
Sariputra contribuiu com diversas sugestões úteis relacionadas ao estabelecimento do monastério, pois contava agora com boa experiência em tais assuntos. Então é muito importante, né, ter essas pessoas que percebem, né, que vão pavimentando o caminho, assim, né, como Sudatta, né, surgiram vários outros, assim, muitos, centenas, né, até hoje existem pessoas assim, que são as que provêm, né? Ela diz, eu não vou me tornar monge, então eu tenho habilidades, minhas habilidades são de comércio, de ganhar dinheiro, então eu vou prover isso. Minhas habilidades são de gerenciar, então as pessoas se doam gerenciando lugares assim. Não necessariamente dinheiro, não precisa ser dinheiro. Eu tenho capacidade de organizacional, então eu vou tentar organizar esses lugares, esses encontros, essas coisas assim, para que o Dharma floresça. Então cada um vai doando, né, de alguma maneira, se doando. O Sariputra já era mais voltado a essa organização espacial, assim, né? Ele provia para o Buda tudo isso, certo? E é assim que funciona. E até hoje é assim. Eles selecionaram um recanto especialmente fresco e tranquilo para construir uma choupana de palha para o Buda. Em seguida, supervisionaram a abertura de trilhas e escavações de poços. As pessoas na cidade logo ficaram sabendo como Sudatta havia pavimentado a floresta com ouro, a fim de adquiri-la do príncipe. Souberam que o monastério estava sendo construído para recepcionar o Buda e sua sanga, que logo chegariam de Magadha. Sariputra começou a dar palestras Dharma em Jetavana, e o número de pessoas que assistiam a elas crescia a cada dia. Embora nenhuma delas já tivesse encontrado Buda, todas se sentiam tocadas por seu ensinamento. 4 meses mais tarde, o monastério estava quase pronto. Sariputra seguiu para Rajagaha, a fim de conduzir o Buda e os bhikkhus de volta até Jetavana. Ele encontrou-os na rua de Vesali. Várias centenas de monges vestidos com mantos cor de açafrão mendigavam por ali. Soube que o Buda e os discípulos haviam chegado a Vesali apenas poucos dias atrás e estavam habitando próximo da grande floresta. O Buda perguntou sobre os preparativos em Saravasti e Sariputra recontou a ele quão bem as coisas estavam indo. O mestre disse que havia deixado Kondana e Uruvela Kasyapa encarregados da comunidade na floresta de bambus. Então, uma comunidade imensa crescendo, cada lugar que o Buda passava, ia deixando comunidades assim, né? Dos 500 bhikkhus presentemente com Buda em Vesali, 200 permaneceriam praticando nos arredores. Os demais o acompanhariam na viagem para Kosala. Também falou a Sariputra que Ambapali havia convidado a sanga inteira para uma oferenda de refeição no dia seguinte. A seguir, eles partiram para Saravasti. O Buda não descansava, né? Ambapali estava feliz pela chance de oferecer ao Buda e seus bhikkhus um almoço no seu jardim de mangueiras. Ela só lamenta. Ambapali é aquela princesa, rainha, né, segunda, que a bonitona, aquela que tem um filho, né, que vai ser médico. Bom dia, Carla. Bom dia, Grácia. Ela só lamentava que Jivaka, devido aos seus estudos médicos, não poderia estar presente. Uma coisa curiosa acontecera no dia anterior ao almoço com Buda e seus monges. No seu caminho de volta, após visitar Siddhartha, sua carruagem foi parada por vários príncipes do clã Lichavi, ou Likhavi. Eles eram os mais poderosos e prósperos senhores em Vesali e viajavam em carruagens lindas e elegantes. Perguntaram para onde iria e ouviram-na responder que estava voltando para sua casa, a fim de preparar uma recepção ao Buda e seus bhikkhus, que aconteceria no dia seguinte. Os jovens nobres sugeriram que ela esquecesse o Buda e convidasse a eles. Olha a pretensão das pessoas. Um dos príncipes disse: convidem-nos, bem machistas, né?
Só porque viram porque ela é bonita. Um dos príncipes disse: convidem-nos e pagaremos o almoço com 100.000 peças de ouro. Eles estavam certos de que hospedar um monge não seria tão divertido ou rentável quanto entretê-los. Acho isso uma afronta, assim. Ambapali não estava interessado e respondeu: é evidente que vocês desconhecem o Buda, ou não falariam de tal modo. Já fiz todos os arranjos para convidá-lo e a sua sanga. Ainda que vocês me oferecessem a cidade de Vessália inteira, com todas as suas cercanias, eu recusaria. Agora, se me dão licença, deixe-me passar. Tenho muito que preparar para amanhã. Os obstáculos, né, vão surgindo. E esses obstáculos se chamam Makyo. Né? Makyo são esses obstáculos, enfim, os demônios que surgem, né, na presença, às vezes, de pessoas, né, às vezes numa situação, que vão surgindo para desviar o nosso caminho, assim, né? Às vezes é uma bobagem, assim, uma coisinha, né? E vai indo. E as pessoas se deixam alimentar por obstáculos e que vão interferindo na sua prática. E é a vida. Bom dia, Cris. Eu estava pensando uma coisa que eu pensei se ia falar aqui no Dharma, mas nem vou falar. Deixa para lá. Respira e vai. Recuando, os nobres Lixave ou Licave, porque é com CH, né? Pode ser Licave, deixaram-na passar. Pouco depois, Ambapali ficou sabendo que, após terem se encontrado com ela, eles decidiram em ver este professor que era tão altamente respeitado pela mulher. Deixaram suas carruagens e entraram na grande floresta a pé. O Buda pôde ver que os rapazes possuíam muitas sementes de compaixão e sabedoria. Ele os convidou para se sentar e falou-lhes sobre sua vida e busca pelo caminho que fosse capaz de superar o sofrimento e realizar a liberação. Gotama sabia que pertencia à caça de guerreiros, a qual ele pertencia. O próprio Gotama, o próprio Siddhartha era da caça de guerreiros, Sakya, né? E olhando-os, via a si mesmo quando jovem. Ele confabulou com os rapazes repleto de cálida compreensão. Os corações dos visitantes se abriram com as palavras do Buda. Eles se sentiram como se pudessem enxergar a si mesmos pela primeira vez. Compreenderam que riqueza e poder não eram suficientes para lhes trazer verdadeira felicidade. Ao final, sentiram que haviam encontrado um rumo para suas vidas. Todos pediram para serem aceitos como discípulos leigos e também perguntaram se podiam oferecer ao Buda, sua sanga, um almoço no dia seguinte. Bah, e aí vai de almoço em almoço, né? Isso atrapalha muito a prática, né? O Buda disse: nós já fomos convidados por Ambapali para amanhã. Os nobres rapazes sorriram, relembrando seu encontro com a mulher. Então permita-nos oferecer um almoço depois de amanhã. O Buda sorriu em aceitação. Ambapali convidou a todos seus conhecidos e amigos para virem ao Jardim das Mangueiras no dia seguinte. Ela também convidou os nobres Licave para ouvir o Buda dar ensinamentos. Eu me lembro que uma vez eu estava... Uma vez não, faz pouco tempo. Fui dar uma palestra sobre mindfulness. E aí, para empresários, eles perguntaram, mas com essa tua vida corrida, né? Minha vida é muito corrida, gente. É uma dedicação, assim, para tudo. Eu tenho os horários contados para tudo. Deu um problema, dá problema, assim. Então eu tenho que reservar umas 2 horas para pós-graduação, tenho que reservar 1 hora para minhas práticas, tenho que reservar umas 2 horas para cuidar do corpo, né? Fazer bike, fazer calistenia, fazer yoga. Então é tudo muito contado e muitas horas de trabalho. Então eu tenho poucas horas de sono, né? E assim vai, é a vida, né? Para todo mundo, como para todo mundo, não sou diferente, enfim. Mas só que eu sou muito organizado, assim, eu tenho que fazer tudo processado todos os dias, né? Muito, e fora meus estudos pessoais, então é muito cheio de coisa. E eu decidi que não me sobra tempo e eu não quero perder tempo com encontros fortuitos, assim, jantas, não sei o que, sabe? Não pela janta ou pela reunião com amigos.
mas elas têm que ficar sempre no final da semana ou no almoço, assim que eu consiga, porque me atrapalha. Me atrapalha, assim, me atrapalha o quê? Me atrapalha meus estudos, me atrapalha meus... E aí as pessoas disseram, mas tu não tem amigos? Eu tenho amigos que compreendem isso. Que compreendem que eu não vou me juntar para beber, porque no outro dia eu não vou estar bem, e naquele mesmo dia eu não vou estar bem, vai atrapalhar minhas práticas, né? E é uma escolha de caminho, as pessoas não compreendem isso. Acham, nossa, mas aí como é que tu vive? Vive recluso? Não, gente, muito pelo contrário. Tenho amigos queridos, enquanto eu estou falando aqui, eles estão mandando mensagem ali em cima no WhatsApp que eu vi agora há pouco. A vida que segue. E é muito difícil as pessoas entenderem isso. Que tu não precisa se juntar toda noite para beber, para jantar, para não sei o quê. Ótimo para quem faz. Parabéns. Mas só que é uma questão de escolha de vida, assim. Isso vai me atrapalhar? Eu posso resumir para uma vez a cada 15 dias, ou uma vez por mês, uma vez por semana, que seja. Então a gente tem que ter esse cuidado. Qual é o meu propósito? Eu tenho um propósito muito claro. Ó, continuo mandando mensagem ali em cima. Bom dia, não sei o quê, papapá. É a vida que segue. E o Buda só ria, né? Porque são as coisas mundanas, assim, que na verdade atrapalham o caminho. As pessoas querem, vamos fazer um almoço, aí 3, 4 horas de almoço. 3, 4 horas que eu perco praticando. Esse é o meu pensamento, gente. Não é uma coisa assim, não é uma regra. Nem é certo que funciona para mim, né? Bom dia, Margarete, tudo bem? O que funciona para mim pode não funcionar para outros, né? A vida é assim. Aí ele disse, Ambapali convidou a todos seus conhecidos e amigos para virem ao Jardim das Mangueiras no dia seguinte. Vamos terminar esse capítulo? Ela também convidou os nobres Likave e Lixave para ouvir o Buda dar ensinamentos. No dia imediatamente posterior ao evento sob as mangueiras, Siddhartha e 100 monges comeram no Palácio dos Nobres. Eles foram servidos com refinados e elegantes pratos vegetarianos, que foram preparados com a maior habilidade e cuidado. Os príncipes também ofereceram aos bíconos jacas, mangas, bananas e maçãs frescas, apanhadas nos seus próprios pomares. Quando a refeição foi encerrada, o Buda falou sobre a originação interdependente e o nobre caminho óctuplo. Ele tocou o coração de cada um com seu ensinamento. 12 rapazes nobres pediram para ser ordenados bíconos. O Buda aceitou-os com felicidade. Entre eles estavam Otada e Sunakata, 2 príncipes que exerciam grande influência no clã Lixave. Assim que a palestra Dharma terminou, os nobres solicitaram que o Buda viesse morar em Vesali no próximo ano. Prometeram construir um monastério na grande floresta onde vários bíconos poderiam residir. A oferta foi aceita. Ambapali visitou o Buda cedo, na manhã seguinte. Ela expressou seu desejo de oferecer-lhe o Jardim das Mangueiras à sua sanga. O Buda aceitou o presente. Logo depois disso, ele, Sariputra e 300 monges rumaram para o norte em direção a Saravasti. Então é isso, por que o Buda vai aceitando, né? Esses lugares? Porque ele tem muita gente, cada lugar ele vai deixando 500, 1000 pessoas ali treinando, e ele vai para outro lugar e deixa treinando, ele vai lá, volta e dá os ensinamentos e assim vai indo. Vamos fazer uma prática? Curta. Deixem que o corpo vá se acomodando, a postura. Faça uma inspiração profunda pelas narinas. Soltem pela boca, num suspiro longo. Deixando que a mente se acostume aos sons à sua volta.
trazendo a mente para a observação das sensações do corpo, da respiração, como ela está fluindo agora. E da observação da própria mente, como estão os pensamentos, como você está se sentindo hoje, tranquila, descansada, descansado, em paz, agitada, nervosa. Apenas observe. Observe as emoções que surgem. E agora, se pergunte quais são os obstáculos que eu mesmo coloco na minha vida diária, que impedem meu crescimento pessoal. E crescimento pessoal é espiritual, é profissional, é relacional, familiar. Quais são os obstáculos que te impedem de crescer rumo ao teu objetivo? Uma vez detectado, o que eu posso fazer para mudar? Gente, uma frase do Zen: tempo rapidamente se esvai, oportunidades se perdem. Que os méritos desse nosso encontro se toquem a todos, todas, todos, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Uma boa sexta, um bom final de semana e até segunda-feira, se a impermanência permitir.